Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje temos um Biblioteca Submersa especial, né? A gente está na reta final do Futurologias. Quando esse vídeo for ao ar, acho que algumas novidades já vão ser conhecidas, né? Incluímos na campanha 2 poemas em prosa extremamente imaginativos do Filia, né? Do Luiz Colombo, autor dos contos futuristas, né? Da nossa recompensa principal, a vida futura, né? Então são dois contos dele, vão ser traduzidos também por Júlia Lobão, né, essa grande especialista digamos assim, nessa expressão literária italiana fora, claro, clássica, né, porque ela trabalhou com D'Annunzio, né, no doutorado, é o maior escritor italiano dos últimos séculos, né, mas ao mesmo tempo também marginal, né, e ela domina muito bem isso, é uma excelente tradutora, e ela vai então colaborar com mais dois poemas que vão ser num formato único, né? Eu vou explicar em postagens específicas, porque eles vão ser ex-votos do livro, né? Eles vão ser parte do livro, só que separado digamos, da parte principal, que são os contos. Achei essa maneira mais interessante do que simplesmente jogar mais apêndice com poemas, né? De um livro de contos, não faz muito sentido. Mas são poemas interessantes da visão do Filia dentro, também visão narrativa, que são poemas em prosa, de certa forma tem elementos narrativos, mas dentro de um contexto mais livre, mais poético, né? Além disso, também a parte do Neuriguaçu tem novidades, né? Então, fiquem atentos aí nesses últimos dias de campanha. Vamos fazer um date pledge, porque as novidades tanto do Neuriguaçu quanto do livro do Filia acabaram só no final, né, aparecendo. Então, vamos ter então essas novidades no segundo assalto, né, no segundo round da campanha Futurologias. Vai ser basicamente a mesma coisa, com algumas recompensas muito interessantes extras, né? O lugar está protestando, como eu digo, sempre ele é ludita, né? Então não gosta de vídeos. Então, isso é muito importante. E hoje vamos falar justamente da prosa narrativa dos futuristas. Bom, hoje vamos analisar uma obra de um autor futurista chamado Futurismo Florentino, que trouxe essa bibliografia de apoio, excelente trabalho de Ana Teresa Fabris, que é grande tradutora e professora da USP, né, de italiano, e tradutora e pesquisadora do futurismo italiano, né, da literatura italiana em geral, mas ela tem bastante foco nessa vanguarda. E vamos analisar Sandan is Dead, ou Sandan é Morto, né, em italiano, de Bruno Corra. Eu vou chamar ele de Corra, não sei se é assim que se fala em italiano, a Júlia pode me corrigir, mas o Bruno Corra, eu gosto do nome dele bizarro, que não é esse, o nome dele é Corradini, né, Conradini, acho. E virou Corra, foi rebatizado por Corra, o irmão dele, por Gina, né, por conta das ideias birutas do Marinetti, né. Eles pertenciam a esse futurismo florentino, que é articulado em torno da revista La Serba, e do Giovanni Papini, que é um autor italiano importantíssimo, ele era o líder desse futurismo. Chegou um pouco uma época quase a umbriar com o Marinetti, né? Meio que não exatamente o controle, mas o protagonismo, né? A La Serba chegou a publicar até Apollinaire, né? Então é uma revista de renome internacional, até mais que o material organizado por Marinetti, né? E isso demonstra, primeiro, que, evidentemente, o futurismo tinha muitas vertentes, muitos grupos, não era uma coisa, né? A tendência aí digamos, do cancelamento burro é simplesmente declarar que era uma estética fascista e ponto final, né? Sendo que não era assim que funcionava, embora, de fato, vários deles eram adeptos do fascismo, ou pelo menos de uma visão mais conservadora de política. Isso inclui o Giovanni Papini, né? Inclusive, tanto Papini quanto o Bruno Corra, quando eles romperam com o futurismo, que foi em meados dos anos 20, eles partiram para uma visão mística, meio cristã, meio
conservadora, né, que era meio que uma característica do futurismo florentino. Eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. Não exatamente visão conservadora, isso depois, com os rompimentos dos membros, né, do grupo, em relação ao Marinetti, né, especialmente, mas principalmente a visão mística e a visão ocultista. Mas vamos voltar à novela, né, Sandan is Dead, ou é morto, né, Sandan é morto, é uma novela muito peculiar. Ela foi publicada, aqui inclusive tem uma foto dos futuristas em 1916, né? Tem o Marinetti aqui bem no cantinho, ó. Esse aqui é o Marinetti. E temos até o próprio Bruno Corra, esse nome bizarro, que é o terceiro, bem jovem aqui, né? Esse terceiro aqui. Ele morreu nos anos 70, então infelizmente a tradução desse livro vai demorar um pouco, a não ser que eu consiga os direitos. Não é tão fácil, acho que na Itália até ele é publicado pela Einaudi hoje em dia, né? A grande editora italiana, uma espécie de Gallimard italiano, né? Editora de referência. Bom, Sandan is Dead, então, foi publicado bem no início do futurismo, nos anos 10, né? Na verdade, em 1900 e... Deixa eu ver aqui. 17, 16, enfim. Ele foi publicado várias vezes, né? Ele foi publicado pelo menos 3 vezes. Ele foi publicado, a primeira foi em 15, essa capa, inclusive, uma capa bem futurista. Inclusive, essa capa lembra até alguns trabalhos dos cubo-futuristas russos. Você vê ali que existe um diálogo, embora, como eu até comentei isso quando eu falei do design, das inovações de design gráfico do futurismo italiano, que são inegáveis, né? Tanto que o pós-punk inglês do Martin Saville, dos grandes designers, né, Designers Republic, das grandes casas de designer, procederam a uma espécie de digitalização do estilo do futurismo italiano, com cores vivas, vibrantes, né, ou em tons muito escuros e geométricos. Então isso é assim as capas do New Order, são assim as capas do Joy Division, de bandas mais eletrônicas, né, tipo, ou pop eletrônico, tipo Pop Will It Itself. Enfim, existe esse estilo muito forte do futurismo em todas as artes gráficas britânicas e na música, por tabela, né, que é as capas. E também a gente pode ver aqui que, inclusive, no próprio futurismo russo, né, que esse livro é de 1915, é o ano dos primeiros grandes manifestos futuristas russos, né, do Malevich que não, mas do Pasternak, do Mayakovsky, enfim, né, dos grandes autores do profetado no gosto público, que lembra bastante alguns elementos do futurismo italiano e tal. Então, esse livro então, foi publicado a primeira vez em 1915, 16, né, na Florença. Foi pela editora do próprio Marinetti, em Florença. Era como romanzo futurista. Isso aqui é uma novela. Novela não, é um romance. Não é? Isso aqui é como A Montanha Mágica, só que uma versão bastante, né, sintética. E isso é algo importante que o próprio Bruno Corra vai mencionar. E depois essa obra ela teve várias reedições, teve uma segunda edição. Ela não ficou exatamente escondida, embora a introdução a introdução não é boa. Eu gosto muito da Atlas Press, mas o tradutor que faz a introdução, que é o John Walker, ele erra em algumas coisas, né? A obra foi reeditada em 1919, ilustrada pela Rosá, né? Então é uma obra que teve várias reedições, não é? E teve, inclusive, versões em 28 também teve uma reedição, que inclusive ficou como a edição definitiva ali, depois republicada aí já nos anos 70 pela Einaudi, e aí o texto definitivo estabelecido, porque, como eu disse, a Einaudi é uma espécie de Gallimard italiano, né? Em certo sentido. O autor clássico é meio que ele se consagra, né, na edição, algumas edições da Einaudi. Inclusive a edição dos anos 70 da Einaudi, o próprio Bruno Corra participou, né? Ele já estava bem idoso, ele faleceu nos anos 70, e aí ele participou dessa reedição, ou seja, a obra ficou
num vácuo exatamente no período em que o futurismo entrou em declínio, né? Devido às adesões absurdas, né? E as ideias absurdas do próprio Marinetti. No que essa introdução erra também? Ela fala que a obra Sundance Dead, ela oferece um contraste em relação à seriedade muito presente, um pouco caricata do futurismo em geral. Isso é mentira? Não é. Né? O futurismo tem uma certa seriedade que tende ao ridículo e tende um pouco ao involuntariamente grotesco. Mas o futurismo também prioriza o humor. Um humor perverso, um humor do bullying, que era um humor muito parecido com o dos fascistas que davam óleo de rícino para as pessoas contrárias a eles de sindicato, por exemplo. O mesmo tipo de humor. É horrível, mas é um humor. E inclusive, mesmo dentro desse movimento extremamente sofisticado da Lacerba, do futurismo florentino, que teve inclusive duas fases, né? Como eu falei, vários deles, inclusive o próprio Bruno Corra, meio que debandaram, né? Eram trânsfugas do movimento nos anos 20. Daí teve uma segunda geração de artistas mais jovens. Né? O Filia, inclusive, entra nessa geração do início dos anos 30, mas de outra cidade, no caso, né? E então o futurismo florentino, eles tinham, por exemplo, uma obra muito curiosa, que era, inclusive é mencionado aqui, uma edição do início do século XX, que é puro Alfred Jarre, que é o Almanaco Purgativo. Eu não vou encontrar agora, mas eles comentam, inclusive esse almanaco tinha até, acho que aqui com o Mário de Andrade, né? Que era uma espécie de um material editado, né, pelo próprio Papini, eu acho até com a participação do Soffici, né, ou pelo menos do Prazeleschi, né, que era um Aldo Palazeschi, né, que é outro grande desses próximos, né, autores próximos, não exatamente futurismo, próximos ao futurismo. E tinha então esse almanaco purgativo, não é? Humor meio de bullying, né? Humor perverso, mas humor. Então você dizer que não existe humor no futurismo é meio absurdo. E é ignorar esses fatos, esses documentos que existem, né? Então, aqui existe muito humor. E qual que é a história então de Sundance Dead, que é genial, inclusive? É a história de um dandy, que é o Sandan, esse personagem com nome meio americano. Esse personagem, ele é um cara que ele deliberadamente não quer tomar nenhuma atitude, não quer fazer nada. Ele quer viver meio que uma vida ao mesmo tempo contemplativa e dinâmica só de um ponto de vista puramente mental. Então tem o pessoal aqui não comemorando a não vitória brasileira, né? Hoje estamos filmando exatamente no dia da derrota aí para a Noruega. Mas voltando. Ele tenta, por exemplo, e essas cenas são absolutamente geniais, abrir uma porta sem mover a porta, sem virar a maçaneta. Ele tenta atravessar a porta sem mover a maçaneta dela. Mas tenta, na verdade, atravessar a porta sem atravessar a porta. E por aí vai. E essa figura bizarríssima, ela consegue num determinado momento mobilizar energias, como que eu vou dizer assim? Ele se transforma num super-homem e ele consegue mobilizar esse dandy bizarro, que é o Sandan, ele consegue mobilizar energias de certa forma lisérgicas, psicodélicas e espirituais. Não exatamente espirituais, e é bizarro o que ele faz espiritualmente falando, mas é como se fossem energias que não são aquelas contabilizáveis pela ciência. E é a partir daí que a trama vai se desenvolvendo, porque ele vai encontrar um inimigo, na verdade uma inimiga. É uma mulher, né, que é manipulada por um outro sujeito, que é o grande inimigo dele, que é um outro louco igual a ele, que constrói um hotel, que é um capítulo, esse capítulo é genial, que é o hotel... Cadê? Só descobrir. Hotel Porto Rossa, né?
Porto Rossa, Porto Vermelho, uma coisa assim, né? O Hotel Porto Rossa é um hotel bizarro que, digamos assim, existe uma energia positiva, excessivamente positiva, que vem dessa criada, que também tem poderes psíquicos, assim, meio, não é exatamente psíquico, né? Então é uma luta entre os poderes, assim, meio do acaso, e que não leva a absolutamente nada, deliberadamente, de Paris, onde fica o Sandan, e os poderes positivos, que querem um objetivo de domínio desse Hotel Portorosa. Então existe um conflito entre esses dois poderes, né? É bizarríssimo, porque esses dandies e esses personagens loucos que vão aparecendo aqui na história, em situações completamente alucinantes também, eles são muito parecidos, né, com Marinetti, com algumas figuras culturais de referência na Itália. Então você consegue ver um pouco do Sandan no próprio Marinetti, né? A Marinetti não, no próprio D'Annunzio existe esse aspecto, até pelo dandismo, né, do Sandan e tal. E você consegue ver um pouco no dono do Hotel Portorosa do próprio Marinetti, mas de uma forma meio satírica, meio louca, né? E isso torna um romance muito engraçado, muito bem escrito e muito, assim, com imagens muito únicas de um... quando o Sandan toma Paris, é meio como ele tomasse Paris, psiquicamente Paris, né? É sensacional, é um apocalipse muito parecido com o do outro lado, né? Essa obra, aliás, um parênteses, a gente está finalizando problemas de layout que foram detectados na prova física. Vamos imprimir uma outra prova física e o livro deve entrar na gráfica no final deste mês ainda. Esperamos, né? Então a gente está fazendo, porque são 52 ilustrações, é muita coisa, para ela tem que sair com esse grau de perfeição aqui. E vai sair. Está nesse grau aqui, mas tem alguns erros pontuais que estão sendo corrigidos, já foram, na verdade, e vamos reenviar para a gráfica. Mas voltando, de qualquer maneira, o outro lado, ele lembra um pouco, porque esta obra aqui, de tal qual o outro lado do Alfred Kubin, e algumas obras do Kafka, e algumas obras do leste, especialmente do leste europeu, que são muito criativas, e mesmo da União Soviética, né? Elas seguem um princípio de composição que é aquele tipo de investigação levada a cabo aí, ou proposta, né, pelo nosso grande editor Camilo Prado. O Camilo Prado, da Nefelibata, ele tem um interesse, por exemplo, em buscar no Alfred Jarry, um exemplo, né, tem muito de Alfred Jarry também, buscar essa espécie de exploração do alucinógeno, né, do lisérgico, que não passa por essa psicanalização vulgar do inconsciente que os surrealistas meio que abraçaram. E isso é verdade. Tanto que o próprio Freud não gostava disso. Era uma psicanalização vulgar, uma exploração um pouco vulgar do inconsciente, e isso acabava banalizando a exploração do alucinante, do visionário, desse tipo de aspecto, que ficava sempre meio que contra as cordas, né, da psicanálise. O Sandan é uma visão alternativa, muito baseada no ocultismo aqui, né? Existem muitas chaves ocultistas para entender essa mecânica de disputa entre um poder que se baseia na aleatoriedade, né, na livre associação de elementos, e um poder que é direcionado ao positivo, não é, o civilizatório, não é, e que é a grande disputa do livro, né? O livro é uma espécie de duelo no final dele, depois que se conhece bem quem é o Sandan e as coisas absurdas que ele faz, até finalmente conseguir concentrar esse poder e se transformar num super-homem. Essa transformação em super-homem oferece, ou em além do homem, né? Eu gosto muito, ou melhor, eu fui formado, que eu li na adolescência, tentando entender, assim, demorei bastante tempo para ler, terminar de ler, o Assim Falou Zaratustra, Assim Falava Zaratustra, na tradução do Geir Campos, que era poeta também, né? E o Geir Campos usava o termo para Übermensch, né? Usava o termo além do homem. Eu gosto bastante desse termo, para o super-homem ficar meio paia, né? Pelo menos na visão do Geir Campos. Então essa questão de um além do homem, né? Ela
curiosamente, atravessa o próprio danunzianismo, né? Isso eu comentei com a tradutora, né, com a Júlia Lobão, que porque esse elemento também existe também no próprio Filia, não é? O Filiar, enfim, né? Filia, de Colombo, os contos dele, né? Como Na Quarta Dimensão de Mim Mesmo, esse conto é um título genial, que tem uma espécie de super-homem, nos mesmos termos do Sandan, e em termos um pouco burlescos também, né? Porque ela comentou que justamente o D'Annunzio foi o maior escritor junto do Manzoni, né? O maior escritor italiano praticamente nos últimos séculos, né? E ele moldou a literatura italiana de uma forma definitiva, de uma tal maneira que acho que só nos anos 60 começou-se a perder um pouco aquela fardo do D'Annunzio, né? Mas mesmo assim ainda se pesava bastante. E os futuristas eles estavam muito próximos, não estava vivo, não é? Então é óbvio que isso aqui tem uma certa influência, né? Essa questão do super-homem, o além do homem, que o Sandan é, o fato do Sandan ser, como eu disse, um dandy, existia uma espécie de meio que de sátira, né, em relação ao esteticismo dandy da época, muito derivado do Wilde, que era o próprio D'Annunzio, tinha um pouco disso, né, bastante disso, na verdade. E então a Júlia justamente falou isso. Então era muito difícil, né, os autores como o Filia, o Bruno Corra, conseguirem escapar da influência do D'Annunzio. Então o que eles faziam? Eles satirizavam um pouco. Mas a influência ainda é forte. Então tem muito de romance decadentista aqui. Isso que também aproxima bastante do outro lado. Também tem muito de romance decadentista e também explora o sonho, a mente, sem cacoetes psicanalíticos. Aqui também. Não é? E isso torna essa literatura muito, muito... o Crisadoc, né, de uma outra tradição, que é um romance dinamarquês, que já trouxemos aqui para os leitores da Rafos, né? Ele também tem isso. Ele também tem um aspecto que escapa do visionário, até do enlouquecido, alucinado, né? Que escapa das determinações usuais da psicanálise, que é meio contemporâneo, não é? Enquanto o surrealismo já é bem posterior. Então a psicanálise já meio que entranha mais, né? E, claro, um Buñuel escapa disso, um Artaud, mas até o próprio Breton, mas nem sempre, né? Claro, Domal, os independentes do surrealismo, né? Conseguiam escapar, mas nem sempre. Agora, aqui não. É uma inovação paralela à psicanálise e que busca, por exemplo, no ocultismo, uma série de chaves ali para acionar essa visão, essa percepção inconsciente de uma realidade aberta ao jogo, aberta ao acaso absoluto. Há várias coisas que o surrealismo vai ter, mas que aqui aparecem muitos anos antes e vinculados ao futurismo programático do Marinetti, ou pelo menos do Papini, da revista Lacerda, né? Então, como eu disse, o Filia, ele vai fazer o livro de contos dele depois, quando sai a segunda edição desse, sai a primeira edição, né, do livro de contos original, né, que a gente trouxe aí 3 contos, né, exclusivos para os nossos leitores. E ele vai ter muita influência dos campos desbravados pelo Bruno Corra e por essa geração florentina, essa primeira geração florentina do futurismo, que vai buscar uma maneira muito própria de compreender essa realidade em transformação, evitando alguns dos cacoetes do futurismo marinetiano. Então a prosa, né? A prosa, do modo geral, a prosa futurista, ela vai evitar aquele jogo de palavras em liberdade, que eu já comentei, que é muito interessante, mas virou um cacoete futurista, né, também. Então não existe isso aqui. Vai evitar algumas simplificações do herói ou do super-homem, e especialmente aqui e no Filia, nos contos que a gente está trazendo para os nossos leitores, vocês têm uma imagem muito mais instigante, dinâmica, da sociedade da época, uma imagem que se espelha, né? Os futuristas, de certa forma, eles antecipam uma visão do super-homem, tentando se distinguir daquele esteticismo d'Annunziano. Eles vão buscar um super-homem
que é curioso, o fascismo vai abraçar um pouco esse super-homem, mas de uma forma ainda superficial, mas o futurismo ele já busca um super-homem meio aceleracionista, né, digamos assim. Um super-homem que vive de contradições entre fazer e ser, entre existir, entre pensar e agir, né? Entre atuar na realidade e não atuar na realidade, buscar uma atuação mística, mágica, enfim, que não passe pela realidade material. Então, os três já estavam nessa encruzilhada nos anos 10. E é por isso que é uma obra de vanguarda que tem um interesse imenso para todos hoje, numa sociedade como a nossa, traz alguns lampejos de como compreender essa nossa sociedade, e é por isso que a Rafus, sempre interessada no herético, e especialmente na vanguarda herética, desde o decadentismo, a primeira grande vanguarda, a gente está vendo que obras do mais extrema posição vanguardista e transformadora eram inspiradas indiretamente, pelo menos pelo decadentismo. Nós da Rafus sempre trazemos para os nossos leitores. Veja o Futurologias, acompanhe as nossas atualizações, vamos falar das novas recompensas aí, nos 40 e 50 do segundo tempo, mas vai ter o Late Pledge. Todo mundo vai poder participar, poder contribuir, poder buscar as novas recompensas também, se quiser, né? Elas vão estar também disponíveis. Não vou falar muito delas, porque eu vou fazer um post sobre essas novas recompensas. Já falei um pouco dos poemas do Filia, mas vai ter uma segunda. E aguarde as novidades também do outro lado, nosso grande lançamento desse ano. Está aí na reta final, mas é muito cansativo. Tive um desgaste imenso fazendo esse livro. Espero que todos gostem. Eu, os tradutores, toda a equipe, evidentemente. Não é? Espero, sinceramente, que vocês gostem. Estamos na reta final. Vai sair, vai ser publicado. Trarei novidades sempre que possível. Um abraço a todos. Um último PS. O curso. Também estou aí à noite, porque quando me sobra tempo, estou montando as aulas. Vou fazer as gravações nessa semana. Vão ser 15 aulas em forma de vídeo e alguns encontros presenciais a serem marcados, em preferência coletivamente, que o pensamento circula melhor, por Meet e tal. Vamos usar ferramentas gratuitas, o curso vai ser um preço acessível, não é? E aí vamos comentando dele ao longo, né, desse mês e do próximo, quando ele provavelmente vai estar disponível. Então é isso. Um abraço a todos e até a próxima.